Puxa a cadeira e senta no chão. De todas as lendas e folclores da qual o oeste estadunidense pudesse nos dar, uma delas conta a história de um jovem rapaz que, filhos de imigrantes, veio se tornar um dos maiores pistoleiros já conhecidos no período do Velho Oeste. Hoje nós vamos falar de Henry McCarthy, mas vocês provavelmente conhecem ele como Billy the Kid. Nascido Henry McCarthy em 1859 em Nova York, seus pais eram imigrantes irlandeses. Patrick McCarthy e Catherine McCarthy viveram juntos até 1860, quando Patrick veio a falecer. Após disso, depois de agruras em Nova York, a sua mãe decide viajar até Indianápolis para poder se casar com um tal de William Autry em 1873. Pouco tempo depois, William Autry viaja com a família até Santa Fé, onde Catherine falece de tuberculose em 1874. Nisso, Henry se viu sozinho, pois William o abandonou após a morte da mulher, deixando ele sozinho e órfão nas ruas de Santa Fé. E é a partir de 1875 que a gente começa a acumular os pequenos delitos de Henry, como roubar comida para sobreviver, além de roubar uma lavanderia chinesa, pegando mudas de roupas e uma pistola. Ele então é autuado e preso pela primeira vez, conseguindo fugir após 2 dias. Durante a sua fuga, ele consegue localizar William Autry, seu padrasto, aonde fica com ele até ser expulso. Ele ainda rouba mais uma muda de roupas e uma pistola no seu caminho. Em 1876, Henry encontra John Mack, um ex-soldado que agora roubava cavalos para poder vender para os rancheiros locais na região do Arizona. Nessa época é registrado que Henry começa a ser chamado de Kid Autry, por conta do seu padrasto e também por conta da sua aparência jovial e da sua personalidade extrovertida. E é nesse momento que Kid começa a atuar como ladrão de gado e ladrão de cavalo nas regiões do Arizona. Em agosto de 1877, Kid comete seu primeiro assassinato, na vila de Bonita, na região do Arizona. Em um salão, ele se desentende com um ferreiro da região chamado Francis Windy Carrill. Numa briga, o Carrill tenta pegar a arma de Kid, que dispara no seu agressor. Vendo o homem caído e sangrando na sua frente, Kid corre em disparada em fuga. Mesmo com as testemunhas do local falando que o Kid agiu em legítima defesa, as autoridades ignoraram e acabaram prendendo Kid 2 dias depois. Apesar de tudo, Kid comete sua segunda fuga da lei, roubando um cavalo e saindo rumo ao Novo México. E para tornar sua fuga ainda mais cinematográfica, no meio da sua fuga ele é atacado por apaches, que roubam seu cavalo e deixam ele à mercê do deserto. Com fome e quase morto, ele chega em Fort Stanton, onde é recebido por um antigo companheiro chamado John Jones, que também era um fora da lei conhecido pela Gangue dos 7 Rios, que atuava na região do Novo México. Ele se recupera aos cuidados da mãe de John, chamada Bárbara, e após sua total recuperação, ele atua em delitos menores junto com a gangue na região de Lincoln County, onde vai ser conhecido também como William Bonney. Nesse meio tempo é importante a gente ressaltar um pouco do período político e econômico que existia na região do Novo México. Nessa época existia uma rivalidade, tanto econômica quanto política, entre 2 facções rivais pelo controle de gado da região. Uma das facções era uma oligarquia chamada A Casa, onde diversos membros proeminentes controlavam o comércio, a política e também a lei de Lincoln County. Formada por descendentes de irlandeses, o Lawrence Murphy, James Dolan e John Riley, os 3 eram comerciantes influentes e atuavam na casa desde 1870, dominando todo o monopólio da região. Do outro lado, você tinha a facção comandada pelo John Tunstall, um jovem inglês junto com seu parceiro, Alexander McSween. E é nessa época, no meio desse cenário, que William Bonney começa a trabalhar para John Tunstall, aonde vira seu braço direito e amigo. E é justamente nessa época, com John Tunstall, que William Bonney começa a ser chamado efetivamente de Billy the Kid. Por conta de uma disputa de terras envolvendo McSween e a casa, John Tunstall tenta resolver a situação com um dos capangas, o xerife William Brady, que atuava na região de Lincoln County nessa época.
Agarrando a oportunidade à sua frente, ele forma uma posse com membros de gangues locais, entre elas a própria gangue dos Sete Rios, e embosca e executa John Tombstone, inadvertidamente começando o que nós chamamos de Guerra de Lincoln County. Nesse ponto a gente tem a seguinte situação: temos Billy the Kid, um órfão aos 15 anos, viveu sozinho até esse momento de pequenos delitos, aonde cometeu seu assassinato e fugiu da lei 2 vezes. A única pessoa nesse meio tempo, desde a morte da sua mãe, que o acolheu foi John Tombstone. E ele acabou de ser assassinado a sangue frio por rivais políticos. Nesse momento, Billy the Kid pega em armas e se junta a outros vaqueiros que trabalhavam para McSweeney e para Tombstone e forma os Reguladores, da onde eles juram vingança contra o xerife William Brady. Entre março e abril de 1878, os Reguladores de Lincoln County, agora com Billy the Kid nas suas fileiras, caçam, capturam e matam parte da gangue responsável pela execução de John Tombstone, além de matarem o responsável mandante, o xerife William Brady. Nesse ponto, a Guerra de Lincoln County já escalonava de maneira estratosférica, com a casa tendo por volta de 140 pistoleiros contratados, todos agindo sob autoridades da lei, contra 40 ou 60 reguladores de Lincoln County, sendo comandados por Alexander McSweeney em nome da vingança contra a morte de John Tombstone. Todos esses embates resultaram no que nós chamamos da Batalha de Lincoln County, que foi um tiroteio de 5 dias seguidos entre os dias 15 a 19 de julho, onde 7 pessoas vieram a falecer e mais de 20 ficaram feridas. O conflito só cessou depois da chegada da cavalaria do exército estadunidense, que fez com que os reguladores batessem fuga. Em setembro de 1878, o governador do Novo México, Lew Wallace, incumbe ao xerife Pat Garrett, que atuava agora na região de Lincoln County, a caçar os reguladores. Isso começa uma caçada humana contra Billy the Kid que duraria 3 anos. Em fevereiro de 1879, Billy the Kid viu uma oportunidade de ter seus crimes perdoados em troca de um testemunho contra o assassinato de um promotor famoso pelas mãos de um antigo comparsa chamado Jesse Evans. Apesar do governador ter dado sua palavra de que ia perdoar os crimes de Billy the Kid, ele se viu em uma encruzilhada, sendo caçado pela autoridade e, não confiando no governador, foge mais uma vez em 17 de junho. Billy the Kid se manteve discreto até janeiro de 1880, aonde em um salão do Novo México ele atira e mata Joey Grant. Chamando a atenção de Garrett, ele foge até um rancho local onde é emboscado e em mais uma de suas fugas ele atira e mata um dos delegados, James Carlyle. E pela tristeza do xerife Pat Garrett, Billy the Kid consegue fugir mais uma vez e é nesse momento que o governador Lew Wallace emite a primeira recompensa de $500 pela captura, vivo ou morto, do bandido fora da lei, Billy the Kid. E foi após um tiroteio na cidade de Stink Springs, onde ele é capturado pelo Pat Garrett e levado sob custódia, onde num julgamento ele é condenado pela morte do xerife William Brady, pelas suas atuações com os reguladores e também pela morte de Joey Grant e Windy Carroll. Ele é condenado à forca em abril de 1881. Levado a Lincoln County, ele comete a sua última fuga, da qual ele ceifa a vida dos delegados Bob Ollinger e James Bell, que são as suas 2 últimas vítimas conhecidas. Com mais uma recompensa de $500 pela sua cabeça, Billy the Kid consegue fugir por mais 3 meses, aonde ele é emboscado pelo xerife Pat Garrett em uma pousada no Novo México e é assassinado no dia 14 de julho de 1881. E aos 21 anos morre Henry McCarthy, mas a lenda de Billy the Kid perdura até hoje. Apesar dos registros históricos, você também encontra partes da vida de Billy the Kid contadas pelo próprio Pat Garrett, que escreveu o livro A Autêntica Vida de Billy the Kid. Eu espero que vocês tenham gostado do 2 Dedos de Prosa. Por favor, deixe o seu like, deixe um comentário sobre quais outras figuras históricas, lugares ou eventos que vocês gostariam de ver por aqui e não deixe de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Tá? Eu sou o Lobo Loss, seu anfitrião, e nos vemos na próxima.